Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 15 horas mais um minuto, agora no horário de Brasília. E vamos nós iniciando mais um debate, né, dentro da nossa edição do Justiça na Tarde. E como nós já havíamos anunciado, o nosso debate hoje vai estar aqui falando da importância não, é crucial cada país ter, portanto, aí a sua Constituição. E nós vamos falar da nossa, evidentemente, né, desde a primeira até chegarmos na atual, a de 1988, que praticamente transformou aí o nosso país na questão social, na questão política, na questão econômica. É sempre muito bom levar essas informações para o nosso público ouvinte, porque é comum, né, de se falar da Constituição quando está perto, portanto, aí, do aniversário da data da sua promulgação, que é de 1988, ocorreu em 5 de outubro de 1988. Mas é importante também que se fale, não só nessa data, mas sempre a respeito da importância da nossa Carta Magna. E nós conversamos e convidamos, portanto, o doutor Joaquim Pedro de Medeiros Rodrigues, ele que é advogado criminalista, é mestre em Direito Constitucional pelo IDP. Também convidamos a doutora Helena Lariucci, que é advogada, mestre em Direito, professora e cofundadora do Instituto Ressignificar, enfim. Então nós vamos já iniciar aqui a nossa roda de conversa, o nosso debate, né, doutor Joaquim? Muito boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio, que o senhor já conhece muito bem, inclusive os microfones da Rádio Justiça. É sempre um prazer tê-lo aqui no programa. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter Lima, os ouvintes da Rádio Justiça, sempre uma satisfação e uma honra vir aqui na Rádio Justiça falar com os ouvintes, falar contigo. E vamos debater esse tema que é bem interessante. E se me permitir, Walter, você falou 5 de outubro de 88, eu sou nascido em 5 de outubro, só que de outro ano, eu sou de 82. Mas eu também sou da mesma data. Data da Constituição Libriana, é uma Constituição Libriana. Então jamais vou esquecer agora da data do aniversário do senhor, né? Então tá tudo certo. Mas importante, né, doutor Joaquim, a gente falar justamente da nossa Constituição, porque muita gente às vezes, porque o Brasil temos um serviço de saúde, esse serviço de saúde que é o nosso SUS. E se você parar e pensar, não só o SUS, como também o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, como também, por que não, temos também aí a lei que fala dos direitos do consumidor, da pessoa com deficiência, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quer dizer, boa parte desses avanços, a pessoa com deficiência foi em 2015. Agora o ECA, o consumidor, o SUS, como também esses três foram depois da Constituição, ou seja, 1990. Como também em 2006 tivemos aí o Sistema Nacional de Segurança Alimentar. Ou seja, a Carta Magna para um país é justamente aquele livro em que temos que, de alguma forma, não os políticos, não, portanto, aí os que nos representam, mas a sociedade toda, né, doutor? Ela abrange realmente toda a sociedade brasileira, né, quando a gente se refere à Carta Magna. Sim, Walter. E a nossa Constituição, na verdade, viver em um país, um Estado nacional como o Brasil, é um empreendimento coletivo, né? E esse empreendimento coletivo, ele é feito com algumas bases. E hoje, no mundo moderno, essa base é justamente a Constituição da República. Lá nos bancos da faculdade, a gente vai aprender lá da lei fundamental e tudo mais. É a norma de onde vai irradiar todas as demais questões. Então, por exemplo, você trouxe aí do sistema de saúde, do sistema de proteção da criança e do adolescente, do sistema de proteção da pessoa com deficiência. São todos decorrentes do texto constitucional. Eu gosto de dizer, às vezes a gente conversa, e eu sou bastante, até pelo aniversário que eu faço talvez com a Constituição, mas eu sou um defensor, e aliás, como todos os que atuam no sistema de justiça são grandes defensores da Constituição, até mesmo eu sou advogado, para o ouvinte saber,
para a gente receber a nossa carteirinha da ordem, a gente tem que fazer um juramento, e um desses juramentos é justamente a defesa da Constituição da República. E isso, e como um defensor que eu sou, eu digo para o pessoal, muitas vezes a gente não precisa ter escrito uma legislação, todo um sistema de proteção da criança e do adolescente ou da pessoa com deficiência. Lá na nossa Constituição, a gente diz exatamente no preâmbulo, se você me permite, Walter, para eu falar, Sim. Diz exatamente, para instituir, nós brasileiros estamos reunidos para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade e sem preconceito, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Então você vê vários comandos, vários dispositivos de como nós vamos viver em sociedade estão lá no preâmbulo. Depois, no nosso artigo 3º da Constituição, a gente diz, são objetivos fundamentais do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária. E aqui a gente consegue destrinchar e trazer várias normas e várias regras que são de aplicação na prática. Então, quando a gente lida com um sistema de saúde, é claro que nós vamos ter que ter, depois da Constituição de 88, nós vamos ter que ter estruturado um sistema de saúde. Só com o que eu falei aqui, a gente já consegue chegar a essa conclusão. Mas a nossa Constituição ela vai a mais. Ela vai lá no capítulo adequado, no capítulo correspondente, ela vai dizer, olha, nós vamos ter um sistema universal de saúde, e aí ele vai dizer como é que é a forma de financiamento, como é que os políticos, né, e aí aqui principalmente o executivo, né, como é que o executivo deve gerir esses recursos. Então, como é que a forma de... Eu estava agora mesmo em um seminário falando da reforma tributária, né? Então, como é que se dá essa arrecadação dos tributos para financiamento de todos esses serviços? Como é que vai ser depois o sistema de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, ou até mesmo de uma melhor qualidade de vida dela? Como é que vai se dar, um dos temas que eu imagino que nós vamos discutir aqui, como é que se dá o reequilíbrio que não existe na vida real entre a igualdade que deve haver entre os homens e as mulheres, e tudo isso decorrente da nossa norma constitucional. Então, conhecer a Constituição é saber qual foi a escolha que nós tivemos, que nós fizemos para viver em sociedade. E da história brasileira, desde 1824 para cá, e aí quando eu digo 1824 da Constituição lá do Império, né, até a presente data, sem dúvida a nossa Constituição ela recebeu essa alcunha corretamente, que é a Constituição cidadã. É a Constituição que ela foi feita e promulgada pelo povo, pensando justamente no povo. E por isso que muitas vezes ela acaba recebendo injustas críticas. Obviamente, ela merece reparos, tanto isso não sou eu nem quem digo, é Ulisses Guimarães quem diz que tanto ela não é perfeita, que logo no seu texto originário já se dizia que ela iria ter a reforma, né? Que são aquelas emendas de revisão que nós acompanhamos aí ao longo da história. Ela precisa de melhora, de aperfeiçoamento, mas do que nós tivemos até hoje, sem dúvida, é o documento mais importante que nós temos no Brasil. O senhor falando da Constituição, né, quando Ulisses Guimarães, lá no plenário do Congresso Nacional, ele ergueu a nossa Constituição e fez, portanto, ali aquela sua frase, portanto, histórica. Eu estava lá, como também estava lá o seu pai, o Bartolomeu Rodrigues, que é jornalista, estava lá também sua mãe, a Ritinha, né, também jornalista. Quer dizer, nós somos de uma geração que estávamos lá, acompanhando toda essa movimentação, acima de tudo, quando o nosso Congresso Nacional, ou seja, os nossos constituintes,
foram eleitos justamente para isso. Muita gente ficava naquela, mas isso aí vai servir para quê, né? Mudar a Constituição. O que é Constituição? Para ver o grau assim de falta de informação, não digo nem de desconhecimento da nossa população. Era a obrigação nossa sempre de estarmos alimentando a população, passando para a população o que é uma Constituição, a importância da Constituição. É evidente que tinha esse trabalho que era feito, né? Os rádios, as TVs tinham ali, portanto, os seus boletins. Mas é importante, né, doutor Joaquim, que a população, de alguma forma, ela entenda realmente aí a força que tem, que é uma Constituição. E a Constituição não é nada mais do que, nada menos do que a própria população, né, doutor Joaquim? Exatamente. E vou dar um exemplo aí, né, dessa época, de efeito prático. Não é à toa, e eu digo aqui, eu afirmo, não é à toa que, em razão da Constituição, alguns anos depois, é óbvio, a Constituição ela não vai gerar efeitos imediatos. São efeitos políticos e sociais que ocorrem ao longo do tempo e que se refletem até a presente data. Mas em 94, na verdade, né, há a instituição finalmente do nosso Plano Real. E não é à toa que é justamente após a nossa Constituição que a gente consegue fazer com que o nosso sistema econômico fique estável, que a gente possa ter uma boa relação. Isso decorre da Constituição. A Constituição lá no... E aí que me perdoem os economistas, sabe? Porque eu acho que os economistas podem até achar de forma diferente, mas eu, como uma pessoa que estuda a Constituição, posso afirmar que lá a Constituição ela coloca lá no seu artigo 5º algumas regras que são básicas da relação entre pessoas e principalmente do setor privado econômico, como, por exemplo, coisas que já havia nas outras cartas da República, no entanto, não com a mesma força, com o mesmo vigor que a nossa Constituição trouxe, que é, por exemplo, o respeito ao ato jurídico perfeito, que é muito, para quem está ainda na fase de estudo aí do direito, está muito relacionado com as relações contratuais, que as cláusulas contratuais devem ser respeitadas pelas partes, a coisa julgada, e a Constituição ela dá um vigor a isso e também no sistema financeiro. Ela tem todo um capítulo destinado ao nosso sistema financeiro e naquela época, inclusive, depois veio até uma reforma tirando isso, uma reforma constitucional, mas ela ousou dizer o seguinte, no Brasil os juros não podem passar de tantos por cento, salvo engano eram 12. 12, não, eu lembro, até lá. Hoje o povo cobra, mas por que na Constituição de 88 o juros não podia passar de 12%? E não é isso que acontece. Esses juros hoje que o pessoal, né, que nós pagamos, realmente é algo assim absurdo. Agora, por que não manteve ali os 12%? Pois aí por que não manteve? Porque a Constituição, isso é muito, muito boa pergunta, Walter, porque aqui é importante a gente dizer isso. Nós não podemos... A Constituição ela tem que ser uma carta, as leis, as normas que estão ali na Constituição, aquelas regras que estão estabelecidas ali na Constituição, são regras que devem ser respeitadas sob todo com vigor. Certo. Então você não pode colocar lá uma cláusula, uma regra que vai ser desrespeitada. E aquela cláusula dos 12%, ela era praticamente, na prática, você sabe disso, e até a presente data seria, né? Letra morta, basta ver aí o cheque especial, né? Sim. Que ultrapassa muito esses 12%. E como é que você vai ter na Constituição um texto dizendo, olha, não pode passar de 12%, mas no mundo real passa de 100? Sempre está passando disso, você está fazendo da Constituição um documento de menor importância. E aí o que o Constituinte, que a gente chama quando a gente estuda o direito, a gente chama de Constituinte derivado. O que o Constituinte derivado fez? Ele falou, gente, a gente errou ali, não tem como a gente colocar 12%, e aí tirou a regra dos 12%. Ali não foi pressão de banco, não? Certamente tem pressão sociopolítico-econômica aí, né, envolvida, mas eu diria que foi uma solução acertada do Constituinte derivado, no sentido de que, na prática não faz, por que a gente vai manter algo que é desrespeitado assim? Não é
pouco desrespeitado, era desrespeitado escandalosamente, né, essa norma constitucional. Então era melhor a gente ter uma forma de regular, e aí, se a gente for ver, teve um período breve, mas nós tivemos um período em que a gente ficou com a taxa de juros abaixo dos 12%, estamos retomando, mas fica aí na mão do governo, né? E aí cabe a nós, eleitores, definirmos as políticas econômicas. Quem define a política econômica, Walter, somos nós. Quando a gente vota no presidente, governador e deputados e senadores. Bom, também conosco a doutora Helena Larius, como nós já aqui apresentamos. Doutora Helena, ela é advogada, é mestre em Direito, professora e cofundadora do Instituto Ressignificar, né? Doutora Helena, também seja muito bem-vinda aqui ao nosso debate. Muito obrigado. Como sempre, né? Aceita sempre o nosso convite. E o assunto hoje que nós estamos aqui é falando da nossa Constituição, né? Desde a primeira até a última, a importância, focando aqui a última, onde realmente o Brasil saltou muito, enfim, em termos de qualidade, em termos de direito, em termos realmente de muita coisa. E nós estamos aqui com o Dr. Joaquim falando justamente no ponto que a senhora entende muito bem também, né? Que a questão, na Constituição, tinha ali um itemzinho, como muito bem lembrou o Dr. Joaquim, que o juro não podia passar de 12% ao ano, né? Quando, na realidade, hoje, quando se fala em juros, principalmente cheque especial, a gente fala em 160, 100 não sei o que por cento, parece que é uma coisa realmente normal. A gente fica pensando, como o Dr. Joaquim também já explicou, né? O porquê que realmente não aconteceu. Mas como é que a senhora avalia também, né, o ganho para a população com a nossa Carta Magna, né? Tivemos a primeira, era uma realidade. Tivemos tantas outras enfrentando também as realidades daquele tempo. E de 1988 para cá, nós temos, portanto, a nossa Carta Cidadã, que está realmente aí em pleno vigor, graças a Deus, né? Agora, como é que a senhora avalia a chegada dessa última, né? Para a gente depois retroagir um pouco para a primeira. Quais foram os ganhos da nossa população com essa nossa Constituição Cidadã, doutora Helena? Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter. Boa tarde, meu colega de bancada, Dr. Joaquim Pedro. Boa tarde a todos os ouvintes. Peço escusas aqui pelo meu pequeno atraso. Sem problema. Falar de Constituição é tão bom, né? É ótimo. A Constituição brasileira, quando ela foi promulgada em 88, o mundo passava por uma mudança estrutural, né? Acabava-se ali a Guerra Fria, havia uma redemocratização de muitos países que sofreram com regimes impostos, autoritários, ditatoriais. Então, e ela foi toda baseada, Walter, em princípios, né? Principalmente dentro daqueles princípios que estão adotados lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, justamente colocando o ser humano como centro do diálogo. Eu acho que esse é o ponto de partida quando a gente pensa na Constituição. A Constituição Federal, ela traça, para o cidadão que está ouvindo, né, o ouvinte, que não tem conhecimento jurídico, ela é a lei maior, não existe outra lei maior do que a Constituição. E ela dita como deverá ser essa estrutura de legislações no país. Mas todas essas legislações, elas estão voltadas colocando o ser humano no centro. Por isso que muitas vezes nós temos questões sociais, né, que são ditadas, como, por exemplo, o artigo 5º, que fala sobre os direitos e as garantias, né, que fala sobre, por exemplo, acesso à justiça, direito à vida, direito à saúde, né, o artigo 1º, que fala sobre a dignidade da pessoa humana e a igualdade de direitos e deveres entre todos os cidadãos brasileiros. Então, é um avanço muito grande com a nossa Constituição de 88, apesar dela ter artigos nela que não podem ser mudados, né? Mas ela vem sofrendo atualizações ao longo dos anos, que são as chamadas emendas constitucionais, né? Então, quando há necessidade, porque a legislação ela vai se adequando aos costumes, ela vai se adequando às novas realidades, né? A gente vê muito isso, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor. Então, vai se adequando a essas novas realidades e a gente vai vendo o tanto que isso é importante.
E o doutor Joaquim pode até me ajudar aqui nas emendas constitucionais. Nós já estamos nas 124. Então, ao longo desses 30 e poucos anos, já temos aí 124 emendas constitucionais, né, que fizeram alterações em algumas normas. Desculpa. 135. 135. Eu falei 134 e 124. Errou por um, mas... E é 135. 135, que foram alterações. Então, existe uma possibilidade de mudança em algumas situações, em alguns artigos, por algumas exemplo, muita cláusulas. gente pede pena de morte. Não cabe na nossa Constituição. Quer dizer, a nossa Constituição não permite. Não, a nossa Constituição não permite pena de morte nem prisão perpétua. E essa é uma cláusula que não pode ser mexida. Não é possível o Estado, né, mesmo com a Assembleia, a não ser que chame uma nova Assembleia Constituinte, ou seja, que se faça uma nova Constituição, né, mas esta em vigor não permite alteração nesse sentido. Agora, falando em pena de morte, doutor Joaquim, na nossa Constituição, eu tenho certeza que tem lá um artigo que garante o direito à segurança da nossa população, né? Contudo, o que nós temos a nível de Brasil, a nossa realidade, não nos chama bastante atenção a violência urbana. Ou seja, hoje temos até a figura aí do crime organizado e, de certa forma, assusta realmente a população, que geralmente cobra, né? Paga o meu imposto, por que não tem polícia na minha porta? Paga imposto, por que furta o meu carro? Pago imposto, por que arromba a minha casa? Pago imposto, por que eu sou sequestrado, violentado, estuprada e outras coisas mais? Enfim, o senhor que é, inclusive, especialista no ramo, portanto, aí do direito criminal, né? Como é que a gente pode, de alguma maneira, explicar para a nossa população que estamos aqui falando de Constituição, ela quer saber por que a sua segurança, de alguma forma, eu não digo que esteja comprometida, mas ela está ali passando por essa situação agora nominada. Dos direitos aí, das obrigações do Estado, né? Então, segurança pública, saúde, educação, eu acho que a gente vem falhando bastante, né? Em todos os ramos aí, e em todos os níveis, federal, estadual e municipal. Então, a segurança, essa queixa, essa reclamação do cidadão em relação à segurança é justíssima e certamente não é só em relação à segurança, é em relação também a essas outras áreas. E aí é aquela questão, né? A gente está no empreendimento. Então, o Brasil, a gente está neste país com toda a sua história, né? Toda a tudo aquilo que vem desde quando pisaram aqui nessa terra e resolveram ocupar e aí transformar isso no Brasil. Cabe a gente, a nós, tomarmos as decisões, né? Então, assim, o financiamento da segurança pública, ele é feito por meio dos tributos que nós recolhemos. E como eu disse agora, a gente estava vendo tributo aqui, caro, doutor? A gente está orbitando aí, os tributaristas podem me corrigir, mandar mensagem aqui para eu corrigir ao vivo aqui, mas em torno aí de uns 30% de tributos que nós pagamos ou mais, né? Então, é uma taxa tributária, um nível de tributação, uma carga tributária muito alta. E a correspondência não é justa, né? E não é justa justamente, né? Ela não atinge justamente aqueles que mais necessitam. Então, a gente tem várias inversões de valores aqui no Brasil. No sistema de educação, por exemplo, temos inúmeras inversões de valores. No sistema de segurança pública também, onde comunidades nossas vivem completamente abandonadas em um nível de a sociedade local se organizar e estabelecer o que se chama aí de milícias, né? O que é errado. E as milícias surgem por quê? As milícias surgem porque aqueles tributos que a gente recolhe não chegam naquela comunidade e a comunidade está lidando ali com criminalidade, ela precisa resolver, contrata o pessoal ali e faz a sua própria segurança privada, né? Então,
uma batalha que nós temos, mas nós não podemos desistir. É dessa forma que a gente vai trabalhar e assim, buscando sempre aprimorar. Os aperfeiçoamentos, aí só para não deixar sem ser tão pessimista assim, porque parece que na minha fala a gente está... O mundo está... Acabou, né? Tudo. Então, para que a gente está vivendo aqui? Mas eu acho que a gente já melhorou muito. Como a gente vê de 88 para cá, tivemos altos e baixos, mas hoje, por exemplo, a gente tem uma polícia muito mais inteligente, muito mais efetiva, com condições muito melhor de trabalho. Bom, basta perguntar para os policiais das turmas de 1990 e as turmas atuais, dos anos 2000, 2010, perguntar para eles como é que é a formação. A formação é muito mais técnica e, é claro, a experiência dos veteranos é importante, mas a formação hoje é muito diferente daquela. Então, eu acredito que insistindo e principalmente no momento lá, a cada 4 anos que nós fazemos a escolha dos nossos governantes, aí a gente pode fazer com que o que está lá na Constituição realmente vá para a sociedade. Interessante, né, doutora Helena, que um assunto puxa o outro, né? A gente puxando aqui sobre a questão da segurança, eu puxo com a senhora a questão também da moradia. Está também contida ali, está ali registrado na nossa Constituição, né? O direito de cada cidadão, cidadã tem direito, portanto, aí a sua moradia. E muita gente reclama, poxa, eu moro aqui numa favela, eu moro aqui num lugar que não tem saneamento básico, moro aqui num lugar onde me falta escola, me falta posto de saúde, me falta tudo. Quando chove, alaga tudo. Quando chove, desmorona tudo. Quando chove, alaga tudo. Mortes que acontecem, pessoas que perdem tudo. E as pessoas ainda gritam, pago imposto, mas os meus direitos não estão sendo, de alguma forma, respeitados. Cadê a minha casa que a Constituição me garante a minha moradia? E aí, doutora Helena? Walter, é muito interessante quando a gente pensa nisso, porque veja só, a nossa Constituição, quando se pensa nos direitos básicos que estão discriminados principalmente ali no artigo 5º, né, da Constituição, e inclusive o direito ao trabalho e à justa remuneração, né, que a gente pode traduzir o combate ao trabalho escravo, não é permitido trabalho escravo, né? Ela foi baseada em normas básicas e um estudo psicológico que chama Pirâmide de Maslow, que diz o seguinte, que para uma pessoa pensar, para ela conseguir pensar, para ela conseguir se desenvolver, né, e ter realizações e atingir a felicidade, ela tem alguns requisitos que devem ser supridos inicialmente para que ela consiga ter esse desenvolvimento e atingir essa felicidade. A gente começa com as questões fisiológicas, que é a questão da água e da comida, né? A gente passa para a questão da segurança, que aí é a segurança do corpo, é a segurança da moradia. Porque quando a gente está com fome, a gente consegue raciocinar? Difícil. Não pensa direito. Quando a gente está com sono, né? A gente também não consegue raciocinar. Inclusive, técnicas de deixar a pessoa acordada por muito tempo são usadas em interrogatórios no mundo afora aí, como técnicas, né, para se atingir objetivos, porque privação do sono acaba, né, com a pessoa. E a moradia, ela está dentro dessa questão da segurança, porque a pessoa se sente segura para poder dormir em paz, né? Aí depois vem a questão dos relacionamentos, que é amizade, família, né? Depois a questão das autoestimas, né? Que aí vai a questão de sentimento, conquista, respeito ao próximo e tal. E por último, as realizações pessoais. Dentro dessa pirâmide, então a gente observa que alimentação e moradia são básicos, porque eles estão justamente na essência da necessidade do ser humano. E moradia, que a Constituição Federal fala, é justamente no sentido de a pessoa ter a oportunidade, né, de suprir essas necessidades. O que é que a gente tem visto ao longo aí dos últimos governos, né, desde 88 para cá? O que é que a gente tem visto que o Estado tem feito? Eles têm facilitado o acesso à moradia.
por meio de programas, né, como o Minha Casa Minha Vida, programas estaduais, né, o Morar Bem, que foi um outro programa. Acho que o primeiro programa foi, salvo engano, instituído pelo governo Fernando Henrique Cardoso, o primeiro, salvo engano, né? Então, são facilidades para que a população de baixa renda ela tenha acesso a essa moradia. Por quê? Porque a Constituição garante a segurança, moradia, alimentação, saúde e bem-estar, né? Direito à vida, saúde, bem-estar, lazer e tal. Então, o cidadão, ele falar, né, em situações catastróficas, como a gente viu, né, nas inundações ao longo aí dos últimos 2 anos, principalmente lá na região do Rio Grande do Sul, no Nordeste também, ali na região Sudeste, que tem as grandes chuvas, e aí, né, acaba que desmorona tudo. Como que fica essas questões? Porque o cidadão, ele trabalhou, ele vai ter, né, uma assistência para poder se reconstruir, né? A gente observa que existe essa assistência, seja porque o brasileiro é um povo muito caridoso, né? Quando acontecem essas grandes catástrofes, a gente se junta. É solidário. Isso, muito caridoso, muito também, solidário. Sim. A gente se junta e ajuda na reconstrução. Mas existe uma obrigação estatal, né? Inclusive na manutenção da economia girando para que se garanta os empregos, porque as pessoas também precisam do emprego para elas conseguirem se manter. A gente tem que lembrar sempre, Walter, a economia brasileira, ela é baseada numa sociedade de consumo. Então, a gente precisa do emprego para que o empregado consuma, para que a empresa forneça, para que a empresa contrate o empregado, entendeu? É um círculo que precisa ser preenchido para evitar algum tipo de problema. Então, quando se fala em moradia, não quer dizer que o Estado tem a obrigação de ir lá comprar a casa que o cidadão quer e dar para ele. Não é isso. Ele tem a obrigação de facilitar o acesso do cidadão àquela moradia, né? Essa que é a obrigação do Estado. A gente tem visto vários e vários programas de governo, tanto municipais, estaduais, né, e federais, para auxiliar e para facilitar isso, né? Inclusive, por exemplo, um programa aqui da CODAB, aqui do Distrito Federal. Antiga X. Isso, eles fazem um financiamento, o cidadão paga um valor menor do que, vamos supor, em contas redondas, faz de conta que o imóvel custa 100 mil, ele vai pagar 50 mil em X parcelas, né, num valor menor, financiamento, e ele tem por obrigação ficar com aquele imóvel num prazo de 10 anos. Por quê? Porque é uma moradia social, é um benefício para evitar, inclusive, especulação imobiliária. Interessante a gente abordando também essa questão da moradia, porque nos leva realmente aí a questão da escravidão aqui no nosso país, né, doutor Joaquim, como também a doutora Helena, quando ocorreu, portanto, aí o decreto da Lei Áurea, automaticamente os negros foram libertos, né? Todo mundo, né, soltou foguete, aquela coisa toda, mas na realidade é uma verdadeira armadilha também, né, para o pessoal que, de alguma forma, não que ganhou a liberdade, né, porque teve muita luta para que o Estado, naquela época, pudesse, de alguma forma, acabar com a escravidão aqui no nosso país. Interessante que quando a gente fala justamente na nossa Constituição, a de 1824, ela permitia realmente, não assim com letras garrafais, portanto, a escravidão. Busquei aqui uma leitura onde diz que, em relação, portanto, à questão da escravidão, aqui diz assim: o sujeito de direitos abstrato, o cidadão, consagrado pela letra da lei como universal, naquela época, tinha, portanto, na realidade, perfil social bastante restrito. A legislação limitava direitos civis e políticos das mulheres, excluía os escravizados, no caso os negros, e marginalizava, portanto, os pobres, que também eram negros, né, na sua maioria. Quer dizer, e aí, doutor, quando a gente fala, doutor Joaquim, da nossa Constituição de 1824, quer dizer, a própria sociedade que vem amadurecendo, quer dizer, enxerga uma outra realidade, passa a lutar e a lutar muito com aqueles que querem preservar realmente aí a Constituição de 1824 naquela época, que realmente não foi fácil também, de alguma forma, conquistar também essa
essa derrubada desse item da nossa Constituição. Como é que o senhor... É importante a gente voltar um pouquinho na história também para entender um pouco mais aí do atual presente, né, doutor Joaquim? Bom, então, a Constituição de 1824, todas as constituições elas são resultado daquele meio da qual ela emerge, né? E a de 24 não é diferente disso. E eu vou dar um exemplo aqui, a Constituição dos Estados Unidos, em vigor até a presente data, de 1891, 1700, né? Em 91, 93, salvo engano, a gente pode conferir daqui a pouquinho. A Constituição, o texto que tinha lá, ele dizia assim, que o homem, eles eram iguais, né? E nós, na época, nós interpretávamos como aquilo dali, o homem. Então, o homem, a pessoa do sexo masculino. Mas que homem, que pessoa do sexo masculino? O homem branco. Qual homem branco? Porque existem inúmeros, né? Não, o homem branco com posse, que tenha condições de passar no censo, né? É de 1787 a Constituição dos Estados Unidos. O Walter está me ajudando aqui. E 1787. Então, você vê, né? Essa Constituição, ela reflete exatamente isso. E com as exclusões da época. Então, não entra... E, aliás, muito pelo contrário. Ali eles botavam realmente o negro, a pessoa negra, como um objeto de valor, né, inclusive. E isso vai gerar inúmeras crises aqui no Brasil, que chega lá na Áurea, né, na Carta Áurea. No entanto, com muita disputa, aí a gente tem todo um processo, né, a lei do ventre livre, sexagenária. A sexagenária, tal. A gente vai ter um monte de disputa e de conflitos, e que chega até os dias de hoje, porque esse é um trauma tão grave. Poxa, aqui no Brasil nós tivemos, sem dúvida, a maior migração forçada do planeta. Nós fizemos aqui para o Brasil, que foi o tráfico que houve de pessoas de pessoas que vieram da África para o Brasil. E aí a gente está dizendo aí de milhões e milhões de pessoas. Então é claro que essa crise humanitária, uma crise gravíssima, ela se reflete nos dias de hoje. E nos dias de hoje a gente vê isso como? A gente vê isso na Constituição. Onde é que a gente vai ver? Nós vamos ver em mandamentos constitucionais incriminatórios, aí eu como criminalista posso dizer, a nossa Constituição traumatizada com essa situação que aconteceu no Brasil com a escravidão brasileira, ela colocou lá, ela é uma Constituição cidadã, o pessoal da minha área do direito diz assim, é uma Constituição garantista, então os criminalistas aplaudem e tudo mais, mas eu diria que de todas as constituições é a que tem mais ordem de condenação, que a gente chama mandamentos incriminatórios, ordens de que nós vamos punir essas condutas, e o racismo é uma delas. E aí está lá escrito, se ocorrer racismo no Brasil, é imprescritível, insuscetível de graça, de indulto, e vai ter que ser punido. E a gente tem até uma lei específica para isso. Então, esse problema, essa situação que nós vivemos, ele se projeta para os dias de hoje e se projeta na nossa Constituição atual. Então, é algo que aconteceu em 24, foi uma escolha absolutamente incompatível com o que a gente vê hoje, e em razão disso nós tivemos essas crises. Lá nos Estados Unidos, e essa ausência da escravidão, eu posso dizer aqui porque eu estudei bastante sobre a Constituição norte-americana e pegando um pouquinho do aspecto social dela, havia, na época que ela estava sendo elaborada, na declaração deles ali, houve uma tentativa de um grupo
para que se colocasse ali o homem também. Engraçado, botar o homem, não a mulher, mas botar o homem e incluindo ali o homem negro, né? Mas nessa disputa, porque haviam muitos estados escravagistas lá, eles não colocaram. Isso aí vai refletir no quê? Na Guerra Civil. Uma guerra civil das mais trágicas que nós tivemos aqui violenta, nas norte Américas. contra o sul. Nas Américas, uma das mais trágicas que nós tivemos no âmbito do continente americano foi essa guerra civil norte-americana, em razão justamente de aceitar essa questão né, aberrante que foi a escravidão. Já era aberrante na época. Então, ela é resultado da sociedade em que se encontra, mas eu afirmo que ela era aberrante na época porque gera crises onde depois as pessoas vão se matar em relação a isso. A Guerra Civil Norte-Americana nada mais é do que uma guerra sobre escravidão. Interessante, né, doutora Helena, que essa Constituição, a nossa, né, de 1824, imposta pelo imperador Dom Pedro I, quer dizer, o reflexo dela, como muito bem explicou o doutor Joaquim Pedro, até hoje reflete na questão racial, ou seja, na questão do negro. É evidente que muita coisa já aconteceu de lá para cá. Mas também reflete, quero crer, e buscaria com a senhora também essa avaliação, no caso dos direitos da mulher. Porque na própria Constituição de 1824 traz aqui que tinha na realidade perfil social bastante restrito, ou seja, uma legislação que limitava os direitos civis e políticos das mulheres, que foi resgatado recentemente, hoje inclusive é o seu aniversário, ou seja, da mulher poder ter direito também ao voto, uma decisão do então presidente da época, Getúlio Vargas, doutora Helena. Walter, são questões culturais, né? Quando a gente pega esse ponto do racismo, como o doutor Joaquim muito bem pontuou, em que se consideravam, né, as pessoas negras, né, como bens, como patrimônio, a gente vê uma mudança cultural no sentido de atualização legal, mas muitas vezes a gente ainda percebe isso no nosso dia a dia, por isso que, como o doutor Joaquim falou, existe essa ordem de punição, né? Inclusive é um crime hediondo, salvo engano, racismo é um crime hediondo, não sou criminalista, né? Mas é imprescritível. Com relação às mulheres, Walter, a gente observa que na época de 1824, as mulheres elas não eram consideradas cidadãs. Elas eram consideradas também pertencentes aos pais e, posteriormente, elas eram pertencentes aos maridos, né? Ou aos conventos. Aos conventos? Os conventos, eram as três destinações da mulher. Ou ela ia para o convento, ou ela casava. Duas, né? Porque chegava uma idade, ou ela estava ali, ficava cuidando dos pais, né? A depender da situação. Isso era uma questão cultural, Walter. Tinha a história de que não podia casar a filha do meio sem casar a filha mais velha. Os casamentos eram arranjados. Então, as mulheres elas não tinham voz para se manifestar. Quando a gente olha, saindo até um pouco da Constituição, quando a gente vai para o Código Civil, o antigo Código Civil ele é de 1916 e ele perdurou até agora 2002, né, que foi quando foi promulgado um outro código que entrou em vigor em 2003, está vigente até hoje, apesar de ter um projeto, né, já tramitando no Congresso Nacional de um novo Código Civil, né, mas isso aí já é outro assunto para outro programa. Mas as mulheres no Código de 16, elas não tinham voz. Como o doutor Joaquim falou, se considerava homem não na expressão geral da palavra, mas homem no sentido de branco e no sentido de homem com posses, com propriedades, com dinheiro, né? O pobre, ele não era considerado ali homem, né? No sentido. E a Constituição de 88, ela veio e substitui por ser humano, né? Ela é focada no ser humano, apesar de ainda ter lá, né, no artigo 1º fala homens e mulheres são iguais em direitos e deveres, é uma coisa assim
em liberdades e tal. Usa-se essa terminologia que até hoje, por exemplo, ela já não está tão adequada mais. Mas, Walter, existiu aí a conquista de direitos para as mulheres que eles devem ser lembrados, né? As mulheres, em 1932, né, elas tiveram o direito a voto, o voto não era obrigatório, né, ele era facultativo. Nós tivemos aí a lei do divórcio, né, que veio em 1950 alguma coisa, 1960, mais ou menos ali, na década de 50, 60, né, e a gente veio observando várias outras possibilidades, chegando ao ponto de, em 88, a gente ter na Constituição a possibilidade das mulheres serem candidatas, inclusive, né? Porque teve uma época que elas podiam votar, mas não podiam se candidatar, né? Elas não tinham, elas tinham o direito delas de votar respeitados, mas elas não podiam ser as candidatas, né? A gente tinha, Walter, normas de conduta que as mulheres, de vestimentas, código de vestimenta que as mulheres tinham que seguir, por exemplo, para adentrar em determinados lugares, né? Banheiros separados para as mulheres. Olha, existia um preconceito, inclusive, por exemplo, para as mulheres ingressarem nas Forças Armadas, né? Então, tudo isso veio ao longo aí, né? Se a gente considerar a Constituição de 1824, tem aí 200 anos, já que estamos em 2025, né? Agora, esse ano, vai completar 25 anos, em março, né? Vamos ter aí 201 anos da Constituição. Ao longo desses 200 anos, a gente viu que houve um progresso grande, mas ainda, Walter, não está equiparado, não está equitativo. A ONU lançou um estudo, agora recente, foi em dezembro do ano passado, em que ele disse que gasta-se ainda 300 anos de hoje, gasta-se ainda 300 anos para que as mulheres e os homens tenham os seus direitos equiparados. E eu dou um exemplo clássico aqui, Walter. Principalmente nesses grandes cargos, como cargos de CEO de empresas, esses cargos, né? A gente observa que, mesmo estando na mesma posição, ou seja, ocupando o mesmo cargo, em média, e esse estudo é recente, a gente tem dados e dados e dados de estudos aí, né, que fazem, a mulher recebe, em média, 20% a menos do que o homem. E a justificativa é que a mulher, ela procria, né? Ela fica grávida, ela tem que pedir licença, se ela estiver na idade, vai parir e tal. É uma situação complicada, né, Walter? Porque se a mulher não parir, o que vai acontecer com a humanidade? Vai acabar, né? Exato. E aí, o fato dela ter bebê, o fato dela engravidar é um fator para minimizar o salário dela, já que em termos de qualidade e eficiência é exatamente a mesma. A dedicação, às vezes, é muito maior até do que a do colega que, né, não engravida, por ser homem, né, do sexo masculino. Ou uma outra justificativa, que é um grande problema, porque elas ganham menos, em média 20%, né? E elas têm as atividades da família, as atividades em casa. E isso faz com que elas também aumentem o risco de doenças psicossomáticas, como, por exemplo, o burnout, né? Que é uma doença que está hoje se está falando muito nela. Por quê? Porque muita gente está com burnout. E aí vem os memes da geração Z, né? E dos millennials e dos boomers e todas essas gerações. O pessoal fica fazendo esses memes e tal. E a gente tem que parar para olhar para isso de uma forma muito realista. Por quê? Porque quando a gente vê algumas reações que para nós, falando, nossa, isso é um absurdo, realmente é um absurdo para algumas, mas para outras, até que ponto vale a pena a gente trabalhar para adoecer e não ser reconhecido? É necessário que haja esse equilíbrio. Hoje o que a gente observa é que o mundo, em termos de direitos das mulheres, ele está tentando encontrar esse equilíbrio. Esse estudo da ONU diz que vão gastar-se ainda 300 anos, né, efetivamente, para se encontrar esse equilíbrio, né, essa equitatividade
entre homens e mulheres. E um exemplo que a gente pode dar é nas altas cortes do Poder Judiciário brasileiro, americano, né? A gente vê, americano, europeu, a gente vê que existem bem mais homens do que mulheres, né? Nos representando nas cortes superiores no Brasil também, né? Congresso. Tanto é verdade que foi necessário uma normativa dizendo da necessidade de obrigação de 30% de espaço para as mulheres. Né? Existe uma norma no Brasil que obriga nos cargos do legislativo, né, que é necessário que haja o preenchimento de 30% desses cargos por mulheres. Tem que ter 30% das vagas para as mulheres. Né? Na OAB, por exemplo, a gente passou por eleições recentes, a normativa da OAB já diz que são 50% dos cargos devem ser destinados às mulheres e dos 100% dos cargos, 30% para negros, pretos, pardos. Né? Então, existe essa norma justamente para haver essa inclusão, para ajudar nessa inclusão. Por quê? Porque fica parecendo que o espaço está lá, mas a mulher não ocupa. Mas quando a gente para olhar, para ela conseguir ocupar aquele espaço, é muito mais complicado, porque ela tem muito mais obstáculos para vencer, inclusive do próprio preconceito da sociedade, porque é assim, Walter. Se a mulher trabalha e acontece algum problema em casa, é porque ela está trabalhando. Se ela não trabalha e acontece algum problema em casa, ela é sem vergonha, devia estar trabalhando, ela fica na aba do marido. Então, assim, é uma situação muito delicada, né? E eu trago isso aqui, são dados, né? Eu não dei minha opinião pessoal, mas são dados que a gente observa no dia a dia sobre essa realidade de valorização mesmo. Porque, como eu disse, se a mulher parar de ela escolher que não vai mais ter filhos, a humanidade vai acabar. Porque é por meio da mulher que os filhos vêm, que a humanidade continua. Então, a gente precisa também pensar nesse ponto para essa valorização efetiva aí do trabalho feminino e, óbvio, as legislações que estão vindo aí na proteção da mulher, como, por exemplo, e eu já dou um gancho aqui, uma legislação que eu acho que é muito boa e que ela pode ser aprimorada e melhor aplicada, como a Lei Maria da Penha, que está em vigor desde 2006, né, no Brasil, que eu diria que foi um dos grandes avanços aí nessa questão da valorização da mulher, né, do respeito da mulher no Brasil. Um pontapé, um início, né, nesse sentido aí desse crescimento e dessa aproximação. Interessante, Walter, né? Pois não, doutor Joaquim. Nessa fala aí da Helena, se me permitir aqui, Pois não. 2 sugestões de filme para o ouvinte aí, se o ouvinte tiver interesse. O primeiro é Filhos da Esperança, é um filme de 2006, onde nesse filme é um filme distópico, né? E em 2027 a humanidade passa por um período de infertilidade. Filme muito bom, eu sugiro a leitura, vai nessa linha do que a Helena acabou de trazer. E a outra, agora puxando também na pauta principalmente do sufrágio, né? Que hoje você disse que é o dia do sufrágio feminino aqui no Brasil, Mary Poppins. Aí ficar de olho ali naquela na personagem de Winifred Banks, que é quem? É a mãe dos meninos, onde a babá, a Mary Poppins chega, tem a babá, né? A Mary Poppins é a babá, ela chega para cuidar desses meninos. Aí a mãe, que é a senhora Banks, ela é uma sufragista. E aí ela é uma das razões pela qual a Mary Poppins chega ali. Então a gente consegue ter como um subtexto. Se eu conto o filme, o pessoal vai puxar a orelha do senhor, subtexto bem interessante. É o spoiler, né? Spoiler. Mas eu sugiro esses dois Ótimo, dois não, filmes, bela sugestão, bela E, sugestão. Walter, só um dado importante. Eu falei no divórcio no Brasil, ele é de 1977. Pois é, quer dizer, é uma coisa tão recente, né? Tão que a gente pensa que é recente. uma coisa do século, quer dizer, século passado né? Isso. Mas de coisa lá para trás, na época de Dom Pedro, alguma
coisa assim, mas é tão recente que eu vivi também essa situação. Já estava trabalhando em rádio em 77, lembro perfeitamente do deputado Nelson Carneiro, ele que estava justamente lutando para que o divórcio acontecesse no país, aí lutava contra a igreja, contra outras forças, enfim, foi de fato realmente uma luta muito grande e o reflexo dessa luta, doutora, como a senhora muito bem pontuou, ele é visível, né? Ou seja, desde 1800 que é a nossa primeira Constituição, né? Desde 1924? Isso, né? Então, desde lá, que com toda certeza, até hoje tem reflexo em relação à mulher em ocupar cargos públicos. A luta da mulher continua sendo muito grande, né, doutora Helena? Isso é verdade, Walter. É árdua, é diária e a gente tem que continuar, né? E lembrando que isso é muito importante. O que as mulheres querem, Walter, é ocupar os espaços que são dela. Existem espaços para ela. Ela não quer. As mulheres não são contra os homens, porque fica parecendo que é guerra dos sexos, sim, né? Uhum. Isso é algo que é incutido na cultura, mas essa não é a realidade. A mulher, ela tem que ocupar o espaço que ela quer ocupar, né? Ela tem que ser e ela tem que estar onde ela quer estar, né? Isso deve ser respeitado sem julgamento, né? Então, não existe isso de mulheres contra homens, homens contra mulheres, não. Existe de equilíbrio. Essa é o rumo que a gente vai tomar, que a gente está caminhando e não tem como voltar atrás, né? É um equilíbrio entre homens e mulheres, respeitando as suas diferenças e as suas igualdades. Porque existem fisiologicamente diferenças? Sim, existem, elas são notáveis e elas são visíveis. Mas, em termos de direitos e deveres, né, é que se defende aí essa igualdade e essa equidade, isso, essa equidade. Bom, nós estamos já caminhando aqui para fechar a primeira hora. Voou, né, doutor Joaquim? O tempo passou rápido aqui, doutora Helena. E com certeza nós vamos ter aí a segunda hora. Eu gostaria de voltar, inclusive, com o senhor, como também com a doutora Helena, doutor Joaquim, a gente focando principalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Porque num passado não tão distante assim, também a criança, ela praticamente é um ser que não tinha, portanto, amparo, portanto, aí do Estado, né? E a gente viveu com tanta situação, crianças trabalhando, trabalhos insalubres, crianças trabalhando em mina de carvão, enfim, uma situação terrível, crianças prostituindo, crianças de alguma forma também enveredando para o rumo do crime, em que pese que ainda enfrentamos essa situação atualmente. Mas eu gostaria de ouvir do senhor, daqui a pouquinho, como também da doutora Helena, o que a Constituição de 1988 nos permitiu à sociedade de buscar também este Estatuto da Criança e do Adolescente, como também outros estatutos que nós vamos também aqui abordar, tá bom? Tá certo. Então tá, eu peço licença à doutora Helena, peço licença ao doutor Joaquim, peço licença a você que está nos acompanhando pela 104,7 FM, como também nos acompanhando pelo canal do YouTube da Rádio Justiça, como também está nos acompanhando pelo canal 1.3 da TV Aberta. Eu peço licença, nós vamos para um intervalo rápido, né, Neto? O Neto promete que vai ser rápido, mas daqui a pouco a gente retorna e entraremos na segunda hora do Justiça na Tarde. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. E vamos nós, são agora 16 horas mais 2 minutos, estamos de volta, já entrando na segunda hora aqui da nossa entrevista, do nosso debate, o assunto que hoje nós estamos aqui abordando. Estamos aqui fazendo uma leitura sobre o avanço do nosso país, desde a nossa primeira Constituição, a de 1824, imposta, portanto, pelo imperador Dom Pedro I, até a nossa atual Carta Magna, que é a de 5 de outubro de 1988. Enfim, estamos aqui conversando com dois especialistas, com a doutora Helena Lariucci, ela que é mestre em Direito, professora e cofundadora do Instituto Ressignificar, como também com o doutor Joaquim Pedro de Medeiros Rodrigues, que é constitucionalista
especialista no direito constitucional, como também no direito criminal. Mas, doutor Joaquim, quer dizer, claro que a nossa Constituição de 1988 nos permitiu realmente aí belíssimos avanços, né? E um deles, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, muita coisa realmente mudou de lá para cá. É evidente que precisamos mudar mais ainda, avançarmos mais ainda, mas não deixa de chamar, portanto, aqui a atenção, acima de tudo, né, da nossa sociedade que compreende perfeitamente que a nossa Carta Magna, ela precisa realmente, não só do nosso parlamento, mas a população com seus costumes, ali com seus deveres, com o seu respeito, de alguma forma fazer com que também o reflexo do que pensa a sociedade chegue também no nosso Congresso Nacional, que não deixa de ser também representante da nossa cabeça, né, doutor Joaquim? Exatamente. O nosso Estatuto da Criança e Adolescente, como a gente falou lá no comecinho da nossa conversa aqui, Walter, ele decorre ali de das ordens ali, lá da dignidade da pessoa humana. E além disso, nós temos na Constituição todo um capítulo dedicado à criança e ao adolescente. Depois, lá em 2010, colocou também o jovem, né? Então, é um capítulo onde está escrito da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. E aí a gente está falando ali de percorrendo aí todas as pessoas que formam aí a nossa sociedade. E o nosso Estatuto de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem como cerne perceber a criança e o adolescente como uma pessoa em formação. E aí é por isso que lá pelas tantas da lei, eu acho que está lá no artigo 1º da lei, vai dizer o seguinte, que se garante a proteção integral. O termo que ele usa é esse. Deixa eu até ver se eu consigo pegar rápido aqui para você, Walter, e para os ouvintes, mas ele diz exatamente isso. Ó. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Então, vê como é que a lei fala, né? Proteção integral. Então, dizendo assim, olha, essa pessoa em formação, nós vamos ter todo um sistema de proteção a ela, porque a gente quer que ela seja formada, que ela cresça, tendo como berço essa nossa sociedade que é dessa Constituição que a gente está falando aqui. E aí por isso eu vou fazer todo um sistema, e é muito interessante isso, o sistema da criança e do adolescente, sistema legislativo, ele tem umas peculiaridades, eu já dei curso a respeito, porque de tempos em tempos, eu não vou saber aqui, acho que é de 2 em 2 anos, salvo engano, mas de tempos em tempos há escolhas de representantes do Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar, ele é composto por quê? Ele é remunerado, é um serviço... A cada 3 anos, né? A cada 3 anos, tem que relembrar. Até dei curso sobre isso, mas, claro, é tanta coisa que a gente faz no meio que a gente vai perdendo aqui, mas dei curso, inclusive, de formação dos conselheiros. E eles são de 3 em 3 anos, escolhidos pela sociedade e geralmente por pessoas que são daquele núcleo ali, onde tem aquela região ali, por exemplo, aqui em Brasília, que é onde a gente está aqui, lá na Asa Norte, aí tem o Conselho Tutelar ali da Asa Norte, de região, de bairro mesmo assim, onde nós vamos ter todo um contato dessas pessoas, servidores públicos, são servidores públicos, com os dramas das famílias individuais. Eu até digo para o pessoal, é um sistema que é muito avançado e muito democrático de proteção da criança e do adolescente. Então, o aluno, o filho, né, a criança, tem uma queixa que ela faz lá na escolinha dela, e isso rapidamente é reportado para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar vai lá na casa dos pais e diz: o que está acontecendo aqui e tal, vamos ver como é que a gente pode ajudar e tudo mais, com base nisso. Então, além disso, aí vai ter um monte de regra, de proibições, né, de condutas que são criminosas, que você não pode praticar, senão você está praticando crimes contra a criança e contra o adolescente. Além disso, obrigações, prioridades, instituições
das varas especializadas para lidar com a infância e com a juventude, como, por exemplo, todo um sistema de quando essa criança e adolescente ele pratica um fato análogo a um crime, porque elas não praticam crime, que no Brasil crime é só a partir de 18 anos, né, que é a maioridade penal. Então, quando você pratica fato que é análogo a algum crime e você tem menos de 18 anos, aí são infrações. E aí como lidar com essas infrações, o que fazer, como aqui existe, vai tratar das unidades de internações, como é que se dá essa reinserção dessa criança ou desse adolescente infrator na sociedade. Então, é uma legislação de 1990, até hoje, nós estamos aqui em 2025, e ela é bastante moderna, é uma das legislações que nós temos no Brasil, sem dúvida, mais avançadas, e que é um exemplo aí que nós temos de legislação de defesa da criança e do adolescente. Doutora Helena, quer dizer, é tudo tão recente, a gente aqui imaginando a Lei Maria da Penha, né? E a Lei Maria da Penha chegou e desenvolveu também uma outra lei sobre a Lei Maria da Penha, que é o feminicídio. E a gente lembrar que até há pouco tempo atrás, como a senhora muito bem citou, através da nossa Constituição de 1824, ali a mulher, ou ela pertencia ao pai, ou pertencia ao marido, ou então pertencia, portanto, ao convento, né? E até pouco tempo atrás, muitas pessoas que assassinavam suas esposas, muitos homens, eles aplicavam ali, no caso, ali o direito de matar, clamavam o direito de matar, para poder limpar a honra. Minha honra foi atacada, por isso é que eu matei. E se brincasse, ia até aplaudido lá, depois de um julgamento, ia até aplaudido. Quer dizer, era, portanto, aquela época. Uma época que não é tão distante assim, né, doutora Helena? Walter e ouvintes, pasmem, foi preciso o STF, nossa Suprema Corte, né, do Brasil, dar uma decisão recente, salvo engano, agora entre 2021 e 2023. Bem recente mesmo. Bem recente mesmo, 2, 3 anos no máximo, dizendo que não se pode justificar o homicídio da mulher com a alegação de defesa da honra, né, legítima defesa da honra. Então, assim, nós estamos em pleno século XXI, anos 2020 alguma coisa, hoje 2025, mas foi preciso a Suprema Corte, né, falar disso e bater um martelo explicando sobre isso agora, né, em tão pouco tempo. Sim. O tanto que isso é cultural. Temos aí uma legislação muito boa, que é uma legislação que eu ouso dizer que é mista, porque a legislação Maria da Penha, ela trata sobre várias questões, não só as criminais, o foco é o criminal. Eu não sou criminalista, né? Não sou advogada criminalista, mas a legislação Maria da Penha é uma legislação que chama muita atenção, porque ela fala, inclusive, sobre a possibilidade de arbitramento de pensão e convivências, né? É óbvio que isso está lá dentro do direito de família, mas é algo que é importante a gente ressaltar, porque, queira ou não, o foco é a defesa e a proteção da mulher, né? Quando se fala em legislação Maria da Penha. E assim, Walter, tem o Dr. Joaquim Pedro falou de filmes, né? Mas teve uma minissérie que foi passada aí e depois ela passou um tempo, eu não vou lembrar se foi na Manchete, enfim, e depois regravaram ela, até a Juliana Paz, que fez o papel da Gabriela, né? É um livro, né? Baseado em um livro, Gabriela, do... Gente, eu acho ele fantástico, eu esqueci o nome do autor brasileiro. Jorge Amado, isso, do Jorge Amado, baiano, né? Um dos maiores literatas brasileiros, salvo engano é dele. E essa minissérie foi reexibida, né? Recentemente, a Juliana Paz, que fez aí o papel da Gabriela. Ela trata de um tempo
do coronelismo ali na Bahia, e um dos grandes pontos do livro é justamente essa questão do julgamento de um coronel que matou a esposa, alegando legítima defesa da honra, porque a esposa acabou tendo ali um caso extraconjugal. Mas, em compensação, ele tinha casos extraconjugais todos os dias, às vezes 2, 3 vezes por dia, lá na própria cidade, no local lá da própria cidade. É só a título tanto o livro, que é interessante ler, que fala sobre essa questão dos direitos das mulheres, quanto a própria minissérie, que é algo bem interessante, que fala sobre o preconceito, inclusive quem disseminava o próprio preconceito contra as mulheres e a forma como as mulheres eram tratadas, né, e encarceradas aí dentro dessas prisões. E o tanto que melhorou muita coisa, mas ao mesmo tempo nem tanto. E eu vou dar um exemplo, Walter. Entre sábado e domingo, ou seja, ontem e anteontem, nós tivemos 2 crimes bárbaros aqui no Distrito Federal que chocaram toda a sociedade. Uma menina de 17 anos foi brutalmente assassinada dentro de uma igreja, né? Ela estava grávida pelo companheiro, pelo ex-companheiro, pelo companheiro, e foi um negócio que chocou todo mundo, né? Na frente da filha dela de 2 anos de idade com ele, filha do casal, né? Justamente por quê? Porque não se aceitava o fim do relacionamento. E o outro caso foi o estupro de uma adolescente de 19 anos dentro de um Uber, né? De um carro de aplicativo. Não era Uber, não, era o 99, né? Tá. Mas um carro de aplicativo. Então, assim, essa liberdade do corpo, a liberdade de escolha da mulher, com quem ela quer se relacionar, em qual relacionamento ela quer se manter, quantos filhos ela quer ter, onde que ela quer trabalhar, com quem ela quer ter um relacionamento sexual, afetivo, enfim, isso não é respeitado. E o pior, Walter, em muitas situações, quando isso chega ao Poder Judiciário, a mulher é revitimizada porque ela tem que provar que tudo isso aconteceu. E aí são perguntas assim: que roupa você estava usando? O seu decote? Qual a altura da sua saia? São perguntas que, infelizmente, às vezes, quando os profissionais, seja em qualquer campo for, né, seja no judiciário, na delegacia de polícia, no assistente social, enfim, né, no psicólogo, o advogado, todo esse sistema, né, ele acaba que revitimiza a vítima justamente com esses pré-julgamentos, como se fosse responsabilidade dela. Imagina, em nome dessa família, uma menina de 17 anos tem que aceitar ser submetida a situações de inadequadas, né, para uma mulher, né, de desrespeito, às vezes de violência física, violência patrimonial, violência psicológica, né? Tudo isso deve ser levado. E o pior, Walter, em muitas situações, né, a gente vê que acaba que, como não tem essa proteção ou uma política pública efetiva de proteção dessa mulher, ela acaba que entra em um outro ciclo. Não com o mesmo homem, às vezes com o mesmo homem, mas ela entra em um outro ciclo com outro homem. Porque, às vezes, ela até acredita que aquilo é algo natural, sabe? E muitas vezes você senta para conversar com uma mulher vítima, né, de algum tipo de violência, ela fala: ah, não, isso é natural, minha mãe sofria. Tanto é verdade que tem um filme bem interessante agora, de 2024, que fala sobre isso, né? E ele fala de um jeito assim, eu assisti o filme até... Eu dei a dica desse filme naquele programa que tem sobre indicação de livros e filmes, né, séries e tal, que ele trata justamente sobre esse rompimento do ciclo de violência, sabe? Ele está na Netflix, eu vou lembrar aqui rapidinho o nome dele, que agora fugiu aqui, mas ele é fantástico e ele trata justamente sobre essa necessidade do autoconhecimento, do fortalecimento, porque se o Estado não tem a condição de ter uma política pública efetiva, né, a sociedade tem vários coletivos, várias organizações que elas dão esse apoio para essa mulher, né, no sentido de autoconhecimento, autovalorização, fortalecimento próprio, para que ela consiga sair desse ciclo de violência. Interessante.
Inclusive, a doutora traz um assunto, como o senhor também já abordou, doutor Joaquim, essa questão da violência. A gente faz aqui um paralelo, porque na nossa Constituição também tem o dever do Estado de promover, portanto, o lazer da população, né? No caso também o lazer para as crianças, quer dizer, o lazer num todo. E nós já vamos começar essa semana e a semana que vem também o Carnaval. Evidentemente, um evento que praticamente o Brasil todo para. Quem gosta do Carnaval vai brincar o Carnaval. Quem não gosta de brincar o Carnaval procura, portanto, outras atividades. O que não pode é quem não gosta do Carnaval apedrejar, né? E, principalmente, de certa forma, interferir na festa das pessoas. A gente puxa aqui, no caso aqui, a comunidade LGBT, que até um passado não tão distante assim, sofria bastante, né? E continua sofrendo. Vamos colocar aqui que está tudo resolvido de forma alguma. Ainda sofrem bastante, tem que lutar bastante, mas já, de alguma forma, o respeito já é alcançado por boa parte da população e tem que respeitar mesmo, né? Ou seja, lazer na nossa Constituição, lazer com responsabilidade, né, doutor Joaquim? E só pegando aqui essa questão do LGBTQI, né? Da comunidade LGBTQI. É interessante um ponto, porque para a gente perceber, né? Até hoje há uma resistência, a gente sabe disso, não precisa dizer, a gente percebe isso na sociedade, mas há uma resistência que a gente percebe fortemente ali no nosso Congresso Nacional, que por inúmeras razões decidiu não legislar sobre a questão da responsabilização da discriminação, quando há. E aí, justamente trazendo do texto constitucional, o Supremo Tribunal Federal falou, olha, se você fizer isso é crime. E aí a gente tem uma decisão judicial daqui do Supremo que diz que a discriminação da comunidade LGBTQI também configura crime. Então, e inclusive na minha área, no direito penal, foi uma discussão intensa, um debate intenso, porque ficou naquela, mas isso é reserva legal, não é reserva legal? O fato é que dada a omissão do Congresso Nacional, o Supremo ele decidiu aplicando a legislação nacional. E agora sim, puxando aqui a questão do lazer, Walter, existe até também uma outra discussão interessante, que é aquela discussão, né? Existe um direito constitucional, um direito que é nosso, à felicidade, e isso é uma discussão em nível, inclusive, debate acadêmico. Há propostas de mudança do artigo 5º da nossa Constituição. Eu peguei ele aqui para ler rapidamente, não vou ler aqui para os ouvintes, mas sugiro a leitura do artigo 5º da Constituição da República. Mas inúmeras garantias são colocadas ali, e há um entendimento de que, olha, além desses que estão ali, também se encontra, ainda de forma implícita, não de forma explícita, mas se encontra ali de forma implícita, o direito ao lazer. Quando você traz o Carnaval, você está trazendo sobre dois aspectos, né? Porque o Carnaval é uma festa cultural. Então, eu diria que ele está mais ligado às atividades culturais do que propriamente de lazer. No entanto, se a gente perceber que não, mas a gente tem que ter um momento de sossego, de descanso, de introspecção ou extroversão, de estar conosco, estar com os nossos amigos e comemorar, celebrar, e aí aproveitar o momento do Carnaval, e aí tem a questão pagã, a questão cristã, e aí vai depender dos aspectos culturais que estão envolvidos. Nós vamos ter, sim, decorrente disso, a obrigação, inclusive, de se respeitar e de nós podermos desenvolver isso. E não é à toa que, por exemplo, em vários estados, aqui no Distrito Federal não é diferente, mas em inúmeros estados, o Carnaval, mas não só o Carnaval, a festa junina, o Réveillon e outras atividades culturais, então a virada do ano, né, melhor dizendo também,
e outras atividades culturais são financiadas por nós. Então, nós pagamos aquelas festas por meio do governo, né, do Estado, porque a gente entende que aquelas atividades culturais são atividades, eventualmente, de lazer, que são importantes para a economia local, para o bem-estar social daquela comunidade. Nós vamos ter, em algumas cidades, né, aqui pertinho mesmo, né, nós temos em Pirenópolis, temos a Festa da Cavalhada, em algumas outras cidades do Brasil nós também temos esse tipo de festejos, temos a festa dos reis, né, ali em 6 de janeiro. Então, o Brasil, ele é um país continental, sem dúvida, mas multicultural nessa dimensão continental. É muito grande a nossa cultura. E aí, por isso, nós temos sim, e nós conseguimos extrair da nossa Constituição, e tem lá, em algum lugar lá na Constituição, vai tratar também do setor, do segmento cultural, o dever do Estado de promover a cultura e o direito do cidadão de ter a sua cultura, e de nós, brasileiros, de termos a nossa cultura preservada. Doutora Helena, caberia no evento como o Carnaval, que é uma festa pagã, como aqui já foi colocado, brinca quem quiser, da forma que quiser, sem ter grandes problemas, mas acontece que acontecem problemas, ou seja, principalmente em relação à mulher, que infelizmente continua sendo aí o alvo de ataques covardes, violentos, violência sexual inclusive. Caberia, de certa forma, nesse período, caberia, portanto, campanhas institucionais, no sentido de fazer com que houvesse uma compreensão maior por parte da sociedade a respeito, né, do respeito que tem que se ter com relação à mulher, porque o que a gente vê, e não estou aqui criticando, é a distribuição de preservativo, olha, cuidado com, né, use o preservativo e outras coisas mais, quando na realidade sabemos também que a questão ela é mais ampla, ou seja, temos aí, infelizmente, agressões, temos aí, infelizmente, também os crimes trágicos nesse período, portanto, de Carnaval, por mais que as autoridades, de alguma forma, se posicionem através dos seus policiamentos em pontos estratégicos, mas, infelizmente, acontece. Quer dizer, uma campanha ampla nesse sentido, aproveitando o momento, caberia, doutora Helena? Olha, Walter, cabe. Eu acho que cabe sim e acho que é de extrema importância. Antes de aprofundar nessa sua pergunta, voltando à indicação do filme, que eu disse agora há pouco, o filme chama É Assim que Acaba. É um filme que está lá na Netflix e ele é muito bom de assistir. Dentro daquilo que a gente falou, né, sobre a quebra dos ciclos. E fazendo um gancho até com o que o Dr. Joaquim falou sobre, tá lá no artigo 5º, né, os direitos e garantias da Constituição, que fala sobre a felicidade, o direito à felicidade, consequentemente ao lazer, né? A gente pode, porque isso é algo acadêmico, Walter, estão sendo discutidos aí pelas grandes mentes pensantes do direito brasileiro, né, e do direito mundial. E a gente pode dizer que na própria Constituição, ele diz que um dos objetivos fundamentais da nossa República Federativa do Brasil é construir uma sociedade livre, justa e solidária. E não tem como atingir esse objetivo se o cidadão não for feliz, se o cidadão não tiver ali um equilíbrio, né, de preservação da saúde, do lazer, né, do emprego, né, da remuneração e tal. Com relação ao Carnaval, é uma festividade que a gente sempre vê, né, Walter? Todo mundo espera muito. É uma festa onde as pessoas se preparam muito. Muito bonita. Né? Muito bonita. Tem várias e várias, né, como o Dr. Joaquim Pedro falou, são financiadas pelo poder público, né? Existe um investimento do poder público, aí tem bloquinho, tem carnavais tradicionais, né, como Rio, São Paulo, Recife, Bahia, né, Salvador ali, e várias cidades da Bahia, enfim.
E se eu esqueci algum aqui, né, peço excusas. Recife. Mas falei Recife. Falou. Falei o Galo da Madrugada, O circuito é praticamente em todo o país, né? O Dependendo carnaval da é uma dimensão. festa tradicional brasileira que veio da época de Roma, né? O carnaval iniciou-se as festas ali na Europa, Roma, França, enfim. E aí se adotou. E depois um outro dia eu conto a história do porquê do carnaval, o que significa o carnaval aí dentro dessa festa. Mas essas campanhas, elas são necessárias, porque o ciclo de violência que acontece, infelizmente, o poder público, em termos de segurança pública, ele não dá conta, né, não tem como colocar um policial para cada folião, né? Então, mesmo que coloque a quantidade de foliões, sempre acontece, né? A gente vê, aqui em Brasília tem os bloquinhos, né? Dia tal, na sexta sai o bloquinho, no sábado sai outro bloquinho, não sei que hora sai outro. Aí tem lá, às vezes apreende faca, tem muito furto de celular. Furto de celular é o que mais tem. E tem a questão da importunação sexual, que agora é crime, né? Já que você comentou a questão das mulheres, não só as violências sexuais, né? Mas a importunação sexual é crime. O que é isso? Passar a mão na moça sem ela permitir, né? É uma situação, Walter, que culturalmente se fazia muito, né? E você vai tendo que criar essa política pública de conscientização. A faixa de pedestre aqui no Distrito Federal é referência no Brasil inteiro. Aqui no Distrito Federal, a pessoa chega na faixa de pedestre, ela vai levantando a mão, o pessoal já começa a parar. Em outros estados do Brasil não funciona assim. E falo de experiência própria, que às vezes chego lá, levanto a mão, peço para parar, o pessoal não para, até que um bom cidadão que provavelmente veio para Brasília, aprendeu aqui, foi para lá, para. O respeito à faixa de pedestre, ela veio com uma política pública de conscientização da população e um trabalho intenso por meio do poder estatal, né, por meio das medidas, sejam campanhas publicitárias, seja palestras, seja aplicação de penalidades, né, e deu certo. O uso do cinto de segurança. Nos anos 80, o cinto de segurança não era obrigatório. Mal, o motorista usava, o passageiro da frente, né, não usava. Hoje, os passageiros de trás ainda tem alguns que não usam, mas é obrigatório. Foi preciso um trabalho de conscientização. Essa questão do respeito nas festas, principalmente com relação à questão das mulheres, né, já veio primeiro uma legislação, a importunação sexual. É crime, pode ir preso, né? O doutor Joaquim pode falar melhor como funciona essa questão estratégica, essa questão processual aí, de como que vai, se é flagrante e tal, mas é crime. E o cidadão que comete a importunação sexual pode ir preso. Sem contar que isso acaba com o carnaval ali e a festa, né, das pessoas envolvidas. Então, assim, é uma festa, é para se divertir. Se é festa, é para se divertir. Nada melhor do que se divertir com respeito. O que significa isso? O meu direito termina onde começa o direito do outro. Se cada um tiver consciência disso e ficar brincando o carnaval, pulando o carnaval efetivamente dentro do seu direito, sem invadir o direito do outro, a gente com certeza teria aí melhores festas mais harmônicas, e todo mundo poderia curtir o carnaval aí muito bem. Lembrando que é importante também, né, essa política pública, né, e essa atividade de conscientização aí com relação ao próprio sexo, né, a distribuição dos preservativos, isso também é uma via, né, mas não focada a questão de violência contra a mulher, né, mas isso é focado a questão da conscientização, né, inclusive porque 9 meses depois os bebês começam a chegar, né, e aí são outras consequências e outras disputas que podem vir a acontecer aí, e aí a gente já entraria novamente no Estatuto da Criança e do Adolescente. E é bom lembrar, né, doutor Joaquim, que o Supremo não foi o STJ, ele decidiu, me parece que há uns 15 dias atrás, que o beijo roubado é importunação sexual, aliás, é estupro, quer dizer, decidiu, portanto, dessa forma. Então, a gente falando de carnaval, muita gente pensando que a festa é livre, pode acontecer o que acontecer, tudo é válido, e não é assim, né, doutor Joaquim?
A importunação sexual, o texto da lei é muito próximo da do estupro. Então, lá na lei, quando ela vai dizer da importunação sexual, ele vai dizer de ato libidinoso para satisfazer a lascívia, algo nesse sentido, e isso é muito próximo do estupro. E aí ela bota da seguinte forma: salvo se não constituir um crime mais grave. Então, por isso que eu digo, é muito próximo do estupro, porque se for algo mais grave, então é um ato libidinoso mais grave, aí entra no estupro. E as penas são bem diferentes, é muito maior a pena do estupro. E o beijo roubado, o Superior Tribunal de Justiça, como você noticiou, ele entendeu dessa forma, como também vai entender desse jeito quando se trata de com menor de idade. Ainda que aparentemente possa parecer uma importunação sexual, se for com menor de 14 anos, como é presumido, então também entra no estupro. Então, assim, de vulnerável, inclusive pena gravíssima. As pessoas sabem, isso é mais do que noticiado, a Rádio Justiça fala desse assunto constantemente, o tempo todo. Sim. A gente vê noticiário, então nós sabemos disso e não podemos dizer que não conhecemos a legislação e a gravidade dessa conduta. E hoje em dia os tribunais que estão sendo chamados para dizer sobre esse assunto, porque por muito tempo, aquela história que a Helena falou aqui um pouco, né? Mas por muito tempo a gente um pouco colocava a responsabilidade na vítima, né? Na mulher. Então, por todos os atos de violência sexual que a mulher sofria, era em razão dela, né? A roupa que ela está usando, a forma como ela se comunicou e tudo mais, e as pessoas e o judiciário sendo forçado ou sendo pressionado em dois campos, né? Pela lei, porque a lei foi ficando cada vez mais intensa e mais grave em relação a isso, e pela sociedade, que também ficou exigindo cada vez mais punição, que a impunidade reinava nesse tipo de crime, como, por exemplo, são crimes que ocorrem muitas vezes sem testemunha. Uhum. Mesmo em carnaval e tudo mais, crimes que ocorrem rápido, né? Movimentos rápidos e tal, sem ninguém ver. Aí os tribunais dizem, não, a palavra da vítima aqui ela é suficiente se for harmônica com as outras provas, e geralmente basta ser harmônica com... e aí dando a dica aqui para os advogados que atuam, se ela for harmônica na investigação e harmônica na instrução judicial, na ação penal, já é suficiente para uma condenação. O réu já está com tudo certinho ali, encaminhado para ele ser condenado. É uma defesa, para nós advogados, muito difícil de fazer quando a gente está fazendo a defesa do réu nesse caso, né? E aí o judiciário, ele deu essa virada de chave e agora tornando fatos que aparentemente a gente imagina que é o beijo roubado, né? Não, isso é uma importunação. Não, tá aqui para você, tome um crime de estupro, né? E aí a pena é regime fechado, é hediondo, é muito mais grave, muito mais sério. Então, na medida em que nós vamos evoluindo, até parece que está tendo uma nova rediscussão aí sobre questão probatória e tudo mais lá no âmbito do STJ, mas a tendência é continuar bem apertada essas regras, porque é o que a gente trouxe agora há pouco, né? E aqui a gente está falando, eu estou tratando basicamente da criança, e aqui também estamos discutindo da mulher, mas, né? É a proteção que a Constituição colocou dessas pessoas, né? A Constituição coloca essa proteção. Só para arrematar esse tema, antes de passar para a doutora Helena, ou seja, os pais que com o Instituto, portanto, do Estatuto da Criança e do Adolescente, muitos pais, às vezes, sem compreender bem aí a
finalidade do estatuto, tipo assim, não tem mais direito sobre os meus filhos, agora se eu triscar a mão eu vou responder, enfim. Mas o pai tem a responsabilidade no período de carnaval, filhos menores vamos botar aqui de 17 anos, né? Os pais têm a responsabilidade com os filhos que às vezes retornam para casa embriagados ou então sob o efeito de entorpecentes, drogas, enfim. Os pais, de alguma forma, eles têm essa obrigação da responsabilidade, saberem com quem estão os seus filhos nesse período de carnaval, doutor Joaquim? Não só os pais, como nós, sociedade, temos o dever disso, né? A proteção do adolescente, e aí nesse caso você está colocando aqui o adolescente, é uma obrigação nossa como sociedade. Então os pais, obviamente, como tutores daquele adolescente, eles têm a obrigação do poder familiar, obrigatória ali da legislação, mas nós também temos que fazer toda a proteção. Então, por exemplo, aqui eu estou me destinando principalmente ao comércio, né? Então o comércio, ele não pode, até porque é crime, oferecer bebida alcoólica a um adolescente. Também estimular atos sexuais, né? De forma alguma, isso em nenhum âmbito. Então, assim, os comerciantes, que a gente está falando aqui do carnaval, né? E os comerciantes e as pessoas envolvidas, elas não podem, de forma alguma, facilitar ou dar acesso a esse tipo de material, né? Ou de incentivo aos adolescentes, e sim protegê-los. Ali, o carnaval, como eu disse, ele é uma festa cultural. Então, ele é para promover o lazer, é para promover, na verdade, uma interação social, e não para a gente colocar o adolescente próximo de produtos nocivos ou de condutas que causam algum tipo de estímulo negativo em relação à formação desse adolescente. Doutora Helena, a nossa Constituição de 1988 também nos deu, né, o Código de Defesa do Consumidor, quer dizer, abriu o leque, e nós, quando eu digo nós, a sociedade, de certa forma, ganhou, portanto, aí o Código de Defesa do Consumidor. As pessoas mais veteranas lembram que antigamente o que existia, a velha SUNAB, que era o que o Brasil tinha para poder, de alguma maneira, ter uma relação muito próxima, portanto, com o consumidor. E, de repente, nós temos, portanto, o Código de Defesa aí do Consumidor. Quer dizer, puxando para esse lado também do carnaval, puxando para esse lado também do consumo, quer dizer, valorizando também o nosso Código de Defesa do Consumidor, que temos, de fato, que valorizar. Mas muita gente hoje, evidentemente, está estranhando o café que está... Né? Não tem nada a ver o preço do café aqui a gente debatendo, mas está dentro do contexto, né? Café, pacotinho de meio quilo, passando dos R$40, faltando ovos também para o pessoal. Não que esteja faltando ovo aqui no nosso país, de forma alguma, mas pelo menos os preços estão aumentando e preocupando muito aí a população de alguma forma. Quer dizer, foi um ganho também especial a nossa Constituição Cidadã, fazer com que o Brasil também pudesse ter o seu Código de Defesa do Consumidor? Walter, a legislação, o Código de Defesa do Consumidor, ele é uma legislação de 1990. E ela veio indicada, né, a Constituição, ela fala sobre normas, né, que devem ter a legislação específica, como eu disse. Lá no início da nossa entrevista, a Constituição vem, ela dita quais são, qual seria ali o espaço para que se desenvolva uma norma específica, porque dentro da Constituição não tem como tutelar sobre o direito do consumidor, direito da criança e do adolescente. Ela diz, tem que ser preservado isso, e ela fala, o Brasil terá, cabe a preservação dos direitos do consumidor, né? E aí, por conta disso, é criado a legislação consumerista, como também o Estatuto do Idoso, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente.
né? Quando lá no 227 da Constituição ele fala que cabe à sociedade e o Estado tutelar pela criança, adolescente, pelo idoso, né? Por isso que a gente tem legislações específicas. E o Código de Defesa do Consumidor, apesar dele ser de 90, eu já falei isso várias vezes, já tive a oportunidade de estudar, fazendo uma comparação Brasil-Europa, né? Ele é um dos melhores códigos de defesa uma das melhores legislações do mundo quando se fala em defesa, né, do consumidor. Lembrando que o Código de Defesa do Consumidor, ele está baseado em equilíbrio, equidade, equilíbrio, né? Não, tanto é verdade que ele fala lá nos artigos, ele fala sobre a necessidade de se trazer o equilíbrio para a relação de consumo, né? Isso significa dizer que em algumas situações o consumidor está certo, em outras ele não está. E quando ele não está, ele responde por isso. Então, é importante a gente esclarecer isso. E ele vem, né, de 1990 para cá, trabalhando aí várias questões de extrema importância. Por exemplo, temos lá no artigo 42 o chamado direito de arrependimento. A lei é de 1990. Em 1990 ainda tinha os mascates, não tantos, mas ainda tinham, né? A gente fazia compra pelo telefone, né? Você ligava, pegava a lista telefônica, inclusive tinha as páginas amarelinhas, que era mais comercial. Alistel. Né? Isso. E aí ligava, fazia a compra, às vezes passava aquele pessoal vendendo as coisinhas, né? Berrando, vendendo e tal. Então, ele fala lá no 42 que as compras realizadas fora do estabelecimento comercial têm o direito de arrependimento. Hoje, em 2025, eu diria que 60% a 70% do comércio brasileiro é eletrônico, por meio da internet, da facilidade do e-commerce, né? A gente, inclusive, consegue comprar... que foi uma outra discussão, né, que foi a taxação aí, o imposto, né, sobre as empresas que trazem produtos externos, né, fazem importação, China, enfim, Estados Unidos, consegue aí, a gente consegue, num clique do nosso computador, fazer essa compra. E a legislação, ela está aí, né? Veja, em 1990 não se falava em celular, Walter. Sim, né? Os primeiros celulares chegaram no Brasil, que eram aqueles conhecidos popularmente como os tijorolas, 1993, 1994. Né? A internet de chip, ela foi popularizar ali em 2003, 2004. Então, a gente está falando de questões que o acesso efetivo a essa informação, né, por meio dos telefones ou dos computadores e da internet de alta velocidade é de 2010 para cá. Existia antes, sim, existia, mas não era de tão alta velocidade, era mais restrito. E pasme, 30% da população brasileira não tem acesso à internet, não tem acesso a um telefone com conexão à internet. A gente fala um dado desse, considerando 220 milhões de brasileiros, 215, né, milhões de brasileiros, é uma quantidade expressiva de pessoas, né, sem acesso aí, efetivamente, a esses meios de comunicação. Mas a grande maioria, aí, 70 e tantos %, já tem acesso, né, à internet, e isso facilita. Então, a gente vê o tanto que o código é importante e ele é atemporal, quando a gente pega algo que foi criado em 90 e cai como uma luva na realidade brasileira de 2025, né? Então, aí, 35 anos depois, né? Então, é importante a gente observar isso. E o código, dentro, óbvio que ele sofreu aí algumas alterações, uma das mais importantes, né, que foi a lei do superendividamento, que está lá a partir do artigo 51, que também é uma nova realidade brasileira, né? E agora 15 de março é o Dia Mundial do Consumidor, né? E o superendividamento ele veio porque é uma nova realidade brasileira e ela se potencializou depois aí dos efeitos da pandemia que a gente passou em 2020 e 2021. Walter, você vê aí, né, duas legislações que a gente tratou agora dos anos 90, né, que foi o Estatuto da Criança e Adolescente, que é de 1990, e o nosso
Código de Defesa do Consumidor, também de 1990. Então, logo após 88, nosso legislativo estava bastante criativo e com muita qualidade legislativa, né? E nós tivemos aí esses 2 monumentos jurídicos, e eu concordo absolutamente. É isso aí que a Helena trouxe. A gente vai na faculdade e vai reestudar ou estudar novamente aí o Código de Defesa do Consumidor, e o resultado, as falas são exatamente nesse sentido. É um monumento que nós temos de legislação que é exemplo para o mundo. Perfeito. Bom, a gente já está administrando aqui, o tempo já está vencendo também, né? A segunda hora. Eu tenho aqui as manchetes do nosso Jornal da Justiça, que vai ao ar daqui a pouco. Eu peço licença para trazer as manchetes do jornal, que já me foram encaminhadas pelos nossos editores, redatores, a nossa chefia de reportagem. Então vamos lá, Neto. Supremo Tribunal Federal confirma a validade de provas de crime de tráfico de drogas obtidas em busca domiciliar. STF invalida trecho da Constituição do Rio Grande do Norte que trata da vacância de cargos de governador e vice. Conselho Nacional de Justiça vai julgar em plenário a conduta do juiz de Santa Catarina acusado de assédio judicial, no caso Mariana Ferrer. Ministério Público do Rio de Janeiro quer que ex-dirigentes do DETRAN, da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, devolvam mais de 790 milhões de reais aos cofres públicos. Casais homoafetivos formados por homens e mulheres trans passam a ser protegidos pela Lei Maria da Penha. E ainda, 10 anos de audiência de custódia. Uma reportagem especial mostra como essa importante ferramenta do Judiciário contribuiu para a proteção dos direitos humanos. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, 24 de fevereiro, começa daqui a pouquinho, às 18 horas. Doutor Joaquim, deixa eu voltar com o senhor. 3 minutinhos, doutor Joaquim, já caminhando aqui para as considerações finais, para o senhor arrematar realmente aí arrematar hoje, né? Porque é um assunto que não se esgota, né, doutor Joaquim? Não se esgota. Eu acho que o programa de hoje, Walter, foi bem interessante. A gente trouxe aí, percorremos aí um pouco as constituições. Depois a gente pode passar a fazer um histórico de todas elas. Eu estava até aqui no meu roteirinho aqui, mas a gente vai se empolgando. E entra outras dinâmicas, outras dinâmicas e a gente deixa. Mas é interessante depois a gente percorrer sobre as diferenças entre algumas das constituições. Então, por exemplo, a Constituição de 24 a gente falou, mas acho que eu acabei não falando bem de 1891, que foi a primeira Constituição republicana, mas o programa de hoje explorou bem as constituições. Eu acho que deu para mostrar para os ouvintes. Não sei se depois é importante o feedback, mas que de 1988 nós conseguimos naquela Constituição passar muita legislação que concretizam os direitos constitucionais ali colocados. E aí a gente explorou bem nesse programa o debate sobre a criança e o adolescente, agora acabamos de discorrer sobre o consumidor, falamos dos negros, das mulheres, da comunidade LGBTQIA+. E eu acredito que certamente o papel do judiciário nisso tudo, porque muita dessa legislação, às vezes o Congresso Nacional reluta e a Constituição, o Supremo Tribunal Federal e o Judiciário, no seu papel de fazer valer a norma constitucional. A gente tem umas discussões culturais ainda interessantes que fica para um próximo programa, eu imagino, Walter, e eu já me coloco aqui sempre à disposição. Mas, por exemplo, a questão das vaquejadas, né, que a gente falou do carnaval, mas nós também temos no âmbito cultural as vaquejadas, e hoje em dia já a Helena falou da Constituição voltada na pessoa, mas hoje em dia eu acho que tem um ponto aqui, se me permitir só complementar, discordando aqui um ponto,
hoje, cada vez mais, nós estamos colocando o meio ambiente e os animais também como sujeito de direito. Então, é uma Constituição que também está voltada para o meio ambiente e para os animais. E aí nós temos aqui o embate, inclusive, de poderes, o Supremo dizendo não pode vaquejada e o Congresso Nacional fazendo uma emenda à Constituição dizendo pode vaquejada, e a gente vai ter uma discussão bem interessante em relação a isso. Então, eu acho que não esgotamos o tema, mas a gente discutiu de forma bastante interessante. Aí, neste momento, eu já cumprimento o pessoal ou a gente vai cumprimentar? Não, eu despeço do senhor. Então, tá bom. Deixa eu buscar também os 3 minutos com a doutora Helena Lariusse. Doutora Helena. Walter, primeiro, cumprimentar a rádio por esse trabalho de conscientização, de esclarecimento. É sempre muito importante esse trabalho. Um cidadão que conhece seus direitos, ele tem a condição, né, de efetivamente exigi-los e efetivamente respeitá-los, né? Porque muitas vezes o cidadão ele nem conhece os direitos e aí ele acaba que é levado ou induzido a erro, né? Então, parabéns aí a toda a Rádio Justiça por esse trabalho fantástico, né, desses debates. E esses temas que a gente passou aqui, falando de Constituição, muito focado na nossa Constituição atual, a gente faz uma análise histórica, né, para conseguir compreender o caminho que a gente está, onde a gente está hoje, né, a gente consegue observar que nós tivemos muitos e muitos sucessos, alguns insucessos, né? E é necessário que a gente possa melhorar em muitas outras coisas. A norma constitucional, ela é uma boa norma, né? Ela foca, ela coloca o ser humano como centro, mas como o Dr. Joaquim Pedro, pensando nos animais, no meio ambiente, no direito do consumidor, né? Que é tudo direitos humanos, Walter. Por quê? Sem meio ambiente o ser humano vai viver como? Sem respeito aos animais o ser humano vai viver como? Né? Então, assim, tudo voltado e todas essas relações, né? Meio ambiente, direito do consumidor, direito dos animais, tudo isso é considerado direitos humanos de terceira, quarta, quinta geração, a depender aí, direito, né, da água, enfim. É o foco da nossa Constituição quando a gente pensa, principalmente quando a gente observa lá nos primeiros artigos dela, né, em que ela diz quais são os motivos e por que ela foi efetivamente, por que ela foi, qual o objetivo efetivo do nosso país. Quando ela fala que o objetivo do Brasil, né, é criar uma sociedade livre, justa, solidária, implicitamente ela está falando sobre o direito à felicidade. A gente tem lá nos direitos e garantias, a partir do artigo 5º, fala sobre soberania, sobre respeito à legislação. Então, são vários e vários e vários pontos. Ela é uma Constituição cidadã, efetivamente, e ela traz aí, como consequência, a criação de outras normas que são tão importantes. A gente permeou aqui, ao longo dessas 2 horas, vários assuntos, né? Lembrando sempre que a defesa da criança e do adolescente, ela deve ser levada muito a sério, porque é o futuro da nação. E a defesa, né, e valorização dos idosos, da pessoa idosa, também deve ser levada muito a sério, porque é a história. Né? É a história, efetivamente, aí do que a gente já viveu, né? Tem uma brincadeira lá em Goiás que diz o seguinte, que a gente tem que aprender a fazer pamonha porque o pessoal que sabe fazer tá falecendo, né? Aí depois vai ter dificuldade. Mas brincadeiras à parte, espero que os ouvintes tenham entendido o que eu quis dizer, né? A gente precisa conseguir equilibrar o direito do futuro, que é a criança e adolescente, né, com o direito da experiência, do que já caminhou e que está num momento de maior vulnerabilidade e, óbvio, sem esquecer o meio desse caminho, né? Então, tudo isso deve ser levado em consideração e respeitando as normas, porque no Brasil nós temos normas fantásticas. O problema é que, infelizmente, elas não são respeitadas. Doutora Helena, é sempre um prazer receber a senhora nos microfones da Rádio Justiça. Evidente que o convite permanece, evidente também dentro da disponibilidade de tempo da senhora, que eu sei que também não é fácil, né, a senhora encontrar o tempo para nos atender, mas é sempre gratificante tê-la aqui nos nossos debates. Mais uma vez, muito obrigado à senhora pela atenção com a nossa emissora. Agradeço, Walter, a você,
ao meu colega Joaquim Pedro, doutor Joaquim Pedro, advogado, ao Neto, que está aqui nos trabalhos técnicos, a Ana Cláudia Possati, né, que é a produtora, e toda a equipe, e, óbvio, aos ouvintes aí que nos auxiliam, né, mandando perguntas aqui para a gente debater. Muito obrigada. Perfeito. Doutor Joaquim Pedro, também da mesma forma, é sempre muito bom receber o senhor, né? O doutor Joaquim, eu costumo dizer que eu conheci ele antes dele nascer, mas está aqui firme e forte, né, por orgulho de todos da família e todos que conhecem realmente, acima de tudo, né, esse profissional. Mas muito obrigado ao senhor pela atenção, pela gentileza de estar sempre nos atendendo em assuntos tão importantes, né? Eu costumo dizer que todos os assuntos da Rádio Justiça são importantíssimos. É sempre bom tê-lo também aqui no nosso debate. Obrigado, Walter. É sempre um prazer e é muito bom vir aqui sempre conversar contigo, com os amigos da Rádio Justiça. Hoje eu estive aqui com a doutora Helena Mariucci, muito gratificante estar contigo hoje. E a todos, o Neto também, que nos ajudou aqui a conduzir esse programa. Agradeço a todos, a Ana Cláudia que me convidou e uma boa tarde aí para todos. Isso. E assim, agora que são 16h58, chegamos ao fim da edição de hoje do Justiça na Tarde Debate. É evidente que fica o convite para você estar sempre conosco nos nossos programas, que sempre vão estar com você segunda, terça, depois sexta, sábado, porque quarta e quinta não temos por conta justamente aí da importância que é a transmissão direta do plenário da Suprema Corte da sessão de julgamento. Mas é sempre gratificante saber que você está sintonizado conosco. Muito obrigado, Neto, portanto, na parte técnica operacional, Neto Silva. Muito obrigado, Ana Cláudia, na produção. Muito obrigado também à coordenadora de jornalismo, a Marcela Luiza. Vamos embora. Amanhã estaremos de volta. Boa tarde, Brasil. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.